O INSS está fazendo um pente fino no auxílio-doença e nas aposentadorias por invalidez de todo o país. Será chamado para revisão o segurado que recebe esses benefícios por incapacidade há mais de 2 anos, sem passar por avaliação médica. Ao todo, serão revistos 1,5 milhão de benefícios. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada previdenciária Vivian Mendes. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada pela sua presença. Acho que é um assunto aí que interessa a todos, né? Eu que agradeço, é um assunto muito atual e que precisa chamar a atenção realmente dos segurados. E existem realmente muitas dúvidas, né, que a gente ouve o pessoal perguntando. Vamos começar? Quais são os benefícios por incapacidade? Quais são eles e qual a diferença entre eles? Vamos lá. O benefício por incapacidade, é importante trazer essa expressão por incapacidade, porque as pessoas levam muito em consideração o auxílio doença, que a gente fala de doença. Certo. Não é o fato de ter a doença que vai fazer a pessoa ter direito ao benefício, e sim o momento em que aquela doença o incapacita para o trabalho. Certo. Aí é que a gente começa a falar em benefícios realmente por conta disso. Entendi. E eles são o auxílio doença, que é aquele auxílio que a pessoa tem uma incapacidade temporária e total para o seu trabalho, ou seja, ela não pode voltar a trabalhar. Tá? De jeito nenhum, mas vai ser por um pouco tempo, um curto período de tempo, suficiente para ela se restabelecer de uma cirurgia, de uma fratura. Seria alguma provisório coisa. esse caso, Sim, né? É temporário mesmo. Temporário. A aposentadoria por invalidez já é um benefício mais com um caráter mais permanente, onde a gente não tem uma previsão de recuperação para esse segurado. Tá. Então, ele não pode exercer aquele trabalho que ele exercia habitualmente e nem qualquer outra atividade laborativa capaz de manter a sua subsistência. Tá. Neste caso, ele vai ser aposentado por invalidez. O auxílio acidente é um benefício suplementar de caráter indenizatório, então ele não substitui o salário da pessoa. Ela pode trabalhar, mas ela tem uma diminuição da sua capacidade laborativa. Então a pessoa ela é motorista, ela teve um problema no ombro, ela vai poder trabalhar, mas agora como cobradora. O fato dela ter essa diminuição da capacidade... Ela só não vai poder dirigir nesse caso, mas ela consegue exercer uma outra função. Ela consegue exercer outra função, mas o fato dela ter tido essa diminuição da capacidade laborativa dela faz ela ter direito ao auxílio acidente, que é um valor menor, é 50% do que ele recebia como auxílio doença, e ele vai poder receber junto com o exercício do trabalho. Vai receber a remuneração pelo trabalho e o benefício do INSS. Tá. E quem que vai ter esse benefício revisto agora, nessa fase? Tá. A revisão dos benefícios de auxílio-doença já começou desde o começo do ano, eles estão sendo chamados, aqueles que estão sem perícia há mais de 2 anos já foram chamados. Certo. E agora, nessa fase, em agosto, está começando a revisão das aposentadorias por invalidez. Aqueles que estão aposentados por invalidez há mais de 2 anos e que nesses 2 anos não passaram por nenhuma perícia, vão ser convocados para realizar uma perícia e verificar se a incapacidade, a invalidez deles permanece ou não. Isso seria pessoas abaixo de 60 anos, né, doutora? Abaixo de 60 anos, e tem uma outra possibilidade que também está prevista na lei, que são aqueles com mais de 55 anos de idade, porém com benefício há mais de 15 anos. Entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se ele já está gozando disso há mais de 15 anos e tem mais de 55 anos de idade, ele também não vai ser chamado para perícia. Certo. E como que essas pessoas são convocadas? Inicialmente, eles vão ser convocados por carta, vão receber uma correspondência do INSS em sua residência. Tá. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham atualizado o endereço do INSS. Tá? Essa correspondência vai informar para que ele ligue para o 135 e agende uma perícia. A partir do recebimento da correspondência, o segurado tem 5 dias para fazer esse agendamento. Tá, e se alguém não receber a correspondência? O INSS vai soltar um edital, como já teve em algumas regiões, porque essas perícias, essas convocações vão depender também da capacidade de cada agência de atender esses segurados, tá? Mas ele vai soltar um edital com o nome dos segurados que devem comparecer à agência do INSS e agendar uma perícia. Tá, e no dia da perícia, depois que fizer o agendamento, a pessoa vai comparecer lá, ela tem que levar algum laudo médico, algum documento? O que tem que ser levado, doutora? Tem que levar, eu já estou orientando, na verdade, desde o começo, em que se começou a falar de revisão, para que o segurado vá, procure seu médico assistente, já peça novo laudo,
peça novos exames, porque isso tudo tem que ser levado no dia da perícia. Um relatório médico atual, bem pormenorizado, em que o médico fale qual a doença que ele tem, o que isso influi no exercício da atividade laborativa dele, qual o prognóstico de recuperação, há prognóstico, não há, qual o tratamento que está sendo feito. Isso tudo ele tem que levar na perícia. E a gente sabe a dificuldade que é hoje para o segurado conseguir uma documentação médica ou conseguir até mesmo uma consulta. Às vezes demora, né? Médica, É uma coisa que tem que ver rápido para ter tudo em mão, né? Se você depende do sistema único de saúde, então pior muito ainda. Pior. Pois né? é. E o que esse benefício pode perder? Sendo revisto, o que pode acontecer com esse beneficiário? Deixar de ganhar? Justamente. É. Se a perícia concluir que ele não tem capacidade para o trabalho, o benefício vai ser cessado. Tá? E aí ele vai Se concluir que ele tem capacidade para o trabalho. Que ele tem capacidade para o trabalho, o benefício vai ser cessado. Tá? Importante aqui a gente mencionar que no caso da aposentadoria por invalidez, já há previsão, e essa previsão já existia há muito tempo, de uma mensalidade de recuperação. Então, a aposentadoria por invalidez, ela, na maioria dos casos, ela não vai ser cessada abruptamente. Não. Aquele segurado que tinha mais de 5 anos como aposentado por invalidez, tem uma gradação nessa interrupção do pagamento. Por 6 meses, ele vai receber 75% do valor do seu benefício. Nos próximos 6 meses, ele vai receber 50%. E nos outros 6 meses, então, não corta 25%. de uma vez, vai ser uma coisa gradativa. Ele ainda continua recebendo alguma parcela desse benefício, mas isso é importante o segurado ter esse conhecimento para caso a autarquia, o INSS, não proceda a essa mensalidade, que ele cobre. Tá, e como é que o segurado vai saber que o benefício revisto, vai saber essa conclusão do benefício dele? Ele vai receber também uma notificação, alguma coisa? Na verdade, eles estão sendo orientados agora porque o INSS e os peritos acabaram sofrendo alguns casos de violência por parte dos segurados. Então, eles estão sendo orientados, eles saem da perícia, a partir das 9 horas, das 21 horas daquele dia, ele pode acessar a internet com o número do seu benefício e pela internet ele vai ter o resultado da perícia, se o benefício foi deferido ou indeferido. Tá, e pode acontecer, doutora, do resultado da perícia não ser a realidade da pessoa? Por exemplo, a pessoa se sente realmente incapaz de trabalhar, mas aí na perícia detectou que que ele pode trabalhar sim. E o que faz nessa hora, nesse momento? Sim, no meu entendimento, Vanessa, a gente tem aí, os dados falam que 80% dos benefícios que já foram analisados foram cessados. Exatamente, é um número muito alto, né? É um número muito alto para você pressupor que isso tudo realmente eram benefícios indevidamente pagos. Né? Então, nós sabemos que aí tem muita coisa que tem segurado que está incapacitado, mas que por conta da falha da perícia, é uma perícia muito rápida, uma perícia administrativa é feita em cerca de 5 minutos, então você não tem condição, o perito não tem condição de avaliar a capacidade para o trabalho daquela pessoa nesse tempo. O que ela vai ter que fazer? Ela tem a possibilidade de entrar com recurso administrativo no próprio INSS, ou ela pode também levar para o judiciário, acessar o judiciário, demonstrar que ela continua incapacitada e pedir judicialmente o restabelecimento desse benefício. Entendi. A gente está ao vivo também pelo Facebook, doutora, e veio uma perguntinha aqui da Luana que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. A Luana Alonso Conde. Minha pergunta para a advogada é: o paciente passa em perícia com o seu laudo, conta tudo que o perito e no laudo consta alguns motivos que só o paciente sabe. O perito pede para o paciente sair e chama um acompanhante, por exemplo, que está com o paciente e revela tudo que o paciente contou para ele. Não sabia, pois era algo restrito e sério. Isso pode acontecer? De repente, não acreditar no paciente e ter que chamar um acompanhante para ver realmente o que... Ou não? Se isso aconteceu, é uma irregularidade, até pelo próprio sigilo médico. Sim, exatamente. Né? E normalmente não é o que a gente vê ocorrer, porque, na verdade, os peritos eles evitam que os acompanhantes entrem na perícia. Muitas vezes, o paciente fica realmente sozinho, né? Muitas vezes a gente o intuito do paciente, do segurado, é que o acompanhante vá. Porque naqueles casos, principalmente de problemas psiquiátricos, muitas vezes o segurado não consegue nem se comunicar adequadamente com o perito, né? Mas nem nesses casos os peritos têm chamado os acompanhantes. Mas se isso ocorreu,
é uma irregularidade e tem que ser levado ao Conselho Federal de Medicina. Tá aí então, Luana, a resposta para a sua pergunta. E a Wanda Gomes pergunta: meu pai está afastado pelo INSS por invalidez, porém está com 69 anos e ele não fez todo o pagamento do INSS para se aposentar. Será que podem cortar o benefício dele por conta disso? Não, o caso dele já vai entrar nessa hipótese de que não haverá nem a convocação para perícia, porque ele já tem mais de 60 anos de idade. Então, ele pode ficar tranquilo que já é uma aposentadoria definitiva no caso dele. A gente tem mais uma perguntinha aqui que veio lá de Campinas, pelo WhatsApp, na verdade. Tenho 36 anos, sou aposentada por invalidez, portador de esclerose múltipla com várias sequelas. Desde o início do INSS sempre recusou o auxílio-doença. Recorri à justiça, o benefício foi estabelecido por meio de liminar. Tempos após, passei por uma perícia judicial que foi 100% ao meu favor, que seria a aposentadoria, né? O perito judicial frisou incapacidade total, permanente e definitiva. Com o resultado dessa perícia, o INSS recuou e apresentou um acordo, o qual era justo. Aceitei e foi homologado pela Justiça. Dúvidas? Posso ser convocado para essas perícias do INSS? Se for, como devo agir? E se o benefício for suspenso, a quem recorrer? Sim, essa operação pente fino, como eles estão chamando, é justamente para rever esses casos de benefícios concedidos judicialmente, que o INSS deveria ter feito a revisão, porque essa revisão, o fato de chamar o aposentado por invalidez para revisar a perícia de 2 em 2 anos, ela já havia previsão na lei, mas foi o próprio INSS que ficou inerte e não realizou essas convocações. Então, essa operação veio para chamar essas pessoas para uma reperícia. Certo. Tá? Então, ele pode sim ser chamado para fazer essa perícia. Deve ser chamado, então, provavelmente, Caso né? tenha o benefício cessado, vai ter que novamente se valer do judiciário para restabelecer. Tá certo. Foi o Paulinho Olivieri de Campinas que fez a pergunta, tá aí então respondida, Paulinho. E quem tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa desse assunto, tem algum número, algum local que a pessoa possa tirar essas dúvidas, doutora? Sim, ela pode ligar para o 135, tá, que é a central de atendimento do INSS, para saber se já houve a convocação dela ou não, né? Certo. Mas, de princípio, o que a gente pode orientar é que mantenha seu endereço atualizado na autarquia. Tá? Já tente pegar um laudo com o médico também, para ter em mãos, médica, né? Justamente. Que isso vai ajudar muito também. Isso. Bom, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, pela fico à entrevista. disposição. Conversei com a advogada Vivian Mendes. Obrigada, boa tarde para você, boa tá? Tarde.